Meus irmãos, a paz do Senhor, mais um vídeo, segunda parte, agora o capítulo 2 do livro do Êxodo. No outro vídeo, nós falamos até o versículo 1 do capítulo 2, falando onde que um homem da tribo de Levi se casou com uma filha da tribo de Levi e tiveram um filho, e ele era formoso e o escondeu por 3 meses. E todos nós sabemos que essa história agora está referendando a vida de Moisés. Embora o seu nome vai aparecer só um pouco à frente, mas eu quero destacar algumas coisas peculiares desse texto. Porque, como nós vimos no outro vídeo, a ordem agora de Faraó era de forma escancarada, aberta. Se nascer menino, mata. Se nascer menina, deixa viva. Então, agora eles estão vivendo com 50% de chance de ser feliz e 50% de chance de ter um filho assassinado. Mas nesse interim existe uma promessa de Deus. E perceba que a Bíblia diz que este menino era formoso e a sua mãe consegue o esconder por 3 meses. Há uma história judaica e nós sabemos que é impossível uma criança até o seu 3º mês e por mais não chorar. Toda criança chora, toda criança tem o seu momento de choro, ou seja por causa de fome, ou seja por causa de cólica, ou seja por alguma dor, não sei, mas toda criança chora. A história diz que Faraó tinha colocado soldados nas portas do povo de Israel, porque ouvindo eles um choro, tinha que entrar na casa, e entrando na casa, eles iam ver se era menino ou menina. Se fosse menino, tomaria a força. Se fosse menina, deixaria com os pais. Então a mãe tinha que escondê-lo. Então a história diz que, tendo guardas na porta, quando o menino começava a chorar, ela escondia o choro do menino cantando hinos, louvores a Deus. Oh glória! Irmãos, é fenomenal isso aqui, porque ela esconde o choro do menino com louvores. Não está na Bíblia, mas é uma história extra-bíblica e que vale a pena meditar. E quando o seu menino formoso chora, quando a sua promessa começa a fazer barulho, vai incomodar, vai criar pânico, vai atrair quem quer assassinar a sua promessa. Mas ela, no período dessa promessa, que é o seu filho formoso em seus braços, está ali chorando, a história diz que ela cobre o choro louvando a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua promessa, a promessa que Deus te fez vai fazer barulho. A promessa que Deus te fez, de alguma forma, vai atrair tanto espectadores que querem aplaudir, como pessoas que querem derrubar, assassinar aquilo que Deus te deu. Só que se em contrapartida Deus está agindo para crescer e multiplicar, qual é o nosso dever quando a gente receber a promessa? Louvar a Deus na prova, louvar a Deus na dificuldade, louvar a Deus nos momentos difíceis, ruins. Deus tem o melhor para te dar. Não desiste, irmão. Deus tem o melhor para fazer na tua vida. Então, durante 3 meses, a história extra-bíblica diz que quando o menino chorava, ela sabia que o soldado estava na porta em turnos diários, consecutivos. Ela cantava, louvava a Deus. E o louvor cobria, abafava o choro do menino. Aí está um segredo. Na prova, chore. Quando a sua promessa começar a fazer muito barulho e querer atrair assassinos de promessas, louvem a Deus. Não podendo ela mais esconder, porque a promessa cresce, a promessa desenvolve, a promessa começa a ganhar mais vida. Agora ela cria uma estratégia, e a Bíblia diz: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a betumou com betume e pés, e pondo ela o menino, a pôs nos juncos, à borda do rio. Que fique gravado, ela colocou o menino à borda do rio. E a irmã do menino, a saber Miriam, postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer.
Então o versículo 4 dá a entender que mesmo ela colocando na borda do rio, havia uma expectativa. E agora, o que vai ser? O versículo 4 dá a entender isso. Porque ela fica de longe para ver o que vai acontecer. Então não tem certeza. Então vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai ser daqui para frente. Aí o versículo 5 diz assim: e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda. O menino está na borda. E as filhas da donzela começaram, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Olha, irmãos, como quando Deus quer agir, não existe dificuldade para que o nome dele seja glorificado e para que ele possa agir. Porque ela era filha de Faraó, e a ordem do seu pai era matar todos os meninos. Quando ela pega o menino, e dizem que mulher é mais sentimental do que um homem, talvez Deus criou uma situação, não sei, não quero me estender muito neste caso, mas ela identifica que é um dos filhos das hebreias. Ela diz: filho das hebreias é este menino. Aí o versículo 7 diz assim: então disse a sua irmã, filha de Faraó: irei eu chamar uma das hebreias que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-me, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. Irmãos, olha que sensacional. Há muita gente que prega dizendo que Joquebede abandonou a promessa, que Joquebede largou, embora ela colocou ali sem saber o que iria acontecer. Eu li até uma vez no livro de Flávio Joséfo que ela colocou no rio, e as águas do rio eram águas correntes, e era um rio que descia, e ela colocou o menino no rio. Só que a operação de milagre de Deus fez com que, ao invés da arca descer, a arca subiu, porque sendo ela filha de Faraó, ela não se banhava onde o rio terminava, porque quem se banhava ali naqueles rios eram os escravos. Ela se banhava na nascente do rio, ou seja, lá em cima. Então, o que a gente encontra é uma inverdade lendo o texto sagrado, porque o texto sagrado diz: colocou na borda, e na borda o encontrou, tá? Então, quando isso acontece, Deus está ali agindo, embora ela não sabia o que iria acontecer. Miriam ficou de longe para ver o que iria acontecer, era uma expectativa, mas a reviravolta com que Deus fez, ela colocou lá sem saber o que iria acontecer, mas aí Deus cria um meio de que este menino volte para ela, ou seja, o seu filho passa a ser criado pela mãe, o filho passa a ser criado pela mãe e ainda ganha um salário. Oh, glória! Irmãos, Deus é Deus de recompensa ou não é? Deus é Deus que guarda ou não é? Deus é Deus de mistérios ou não é? Nem tudo nós vamos entender na Bíblia. Quem diz que entende tudo na Bíblia é mentiroso, porque tem coisas que é mistério. O que eu entendo, eu prego. O que eu não entendo, eu creio e prego também. Então vamos entender uma coisa: Deus agiu e fez com que aquela mulher ainda ganhasse um salário, uma recompensa. E ela não estava fazendo um favor, ela estava cuidando daquilo que Deus havia lhe dado, da sua promessa, dos seus sonhos. Eu estou te dizendo que Deus vai te dar um salário, Deus vai te dar uma recompensa. Você não vai ficar do jeito que está, a promessa não vai morrer, a promessa não vai sair da tua vida. Deus irá te honrar grandemente. Então guarde esta palavra no teu coração. Amém? Se Deus prometeu, passa céus, passa terra, morre Abraão, morre Isaac, morre Jacó, morre José, mas a promessa de Deus não vai morrer. Guarde essa palavra na tábua do seu coração e fique com Deus. Paz e vida. Oh, glória.